Márcio, baixa aí, ó. Peço perdão aos irmãos naquela hora, porque foi uma insistência de uma ligação de uma pessoa insistindo aqui. Eu peço perdão aos irmãos, amém? Vou continuar aqui o estudo novamente. Aqui em Marcos 12, 13 e 22. Porque se levantarão falsos cristãos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. A descrição, o crente da autoridade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos ombreiros corrompidos e distanciados da fé, da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus. Mateus 24, 11 e 24. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros ombreiros são aquilo que dizem ser. Estes ombreiros anteriormente parecer justos aos homens, Mateus 23, 28, aparecem vestidos como ovelhas, Mateus 7, 15, podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e no seu reino demonstram grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais, de Romei, ungidos pelo Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Ver Mateus 7, 21, 23, nota 2, 11, 24, 2 Coríntios 11, 13, 15. 2. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos, ver Deuteronômio 13, 3, nota 1 Reis 18, 40, Neemias 6, 12, Jeremias 14, 4, nota Oseias 4, 15, nota ver o estudo, o profeta do Antigo Testamento. Os fariseus do Novo Testamento, longe das multidões na sua vida em particular, os fariseus entregavam-se à rapina e de iniquidade, Mateus 23, 25, cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28, sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e
satisfação dos seus desejos egoístas. 3. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Há alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu engano e desejos imorais, sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparecem latamente. Em decorrência disto, apartam-se do reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10, Colossenses, Gálatas 5, 19, 21, Efésios 5, 5, 6, e se tornam instrumentos de Satanás, disfarçado em ministro da justiça. Ver 2 Coríntios 11, 15. B. Outros falsos mestres e pregadores nunca foram ministros, foram crentes verdadeiros a serviço de Satanás. Eles estão na igreja desde o início de suas atividades. Mateus 13, 24, 28, 36 e 43. Satanás tira partido da sua habilidade e influência e promove autêntica o seu sucesso, a estratégia do inimigo e coloca-los em posições de influência para maniarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascarados, Satanás sabe que grandes danos ao Evangelho advirão disto e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. A prova: 14 vezes no Evangelho, Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. Mateus 7, 15, 16, 6, 11, 24, 4, 24, Marcos 4, 24, 8, 15, 12, 38, 40, 13, 5, Lucas 12, 1, 17, 23, 20, 46, 20, 21, 8. Noutros lugares, o crente é exortado a pôr à prova mestres, pregadores e dirigentes da igreja. 1 Tessalonicenses 5, 21, 1 João 4, 1. Seguem-se os passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Primeiro, discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura a Deus. Manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Ama os pecadores. João 3, 16. Detesta o mal e ama a justiça. Hebreus 1, 9. E fala contra o pecado. Mateus 23. Lucas 3, 18. João 3, 20. 2.
discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procura fazer 4 coisas. A. Honrar a Cristo. 2. 2 Coríntios 8:23, Filipos 1:20. B. Conduzir a igreja à santificação. Atos 26:18. 1 Coríntios 6:18. 2 Coríntios 6:16, 18. C. Salvar os pecadores. 1 Coríntios 9:19, 22. D. Proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Ver Filipenses 1:16, nota Judas 3. 3. Observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa, os frutos dos falsos pregadores, comumente consistem em seguidores que não obedecem à palavra de Deus. Ver Mateus 7:16. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Ver segundo a João 9:11, ver o estudo, a inspiração, as Escrituras, a autoridade das Escrituras. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. 5. Finalmente, verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para ombreiros cristãos. 1 Timóteo 3:3, 6, 9, 10. Apesar de tudo que o crente fiel venha a fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Aleluia. Agora vamos lá na outra parte, irmão. Aqui em 2 Timóteo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento 3,15. Há evidências, porém, de que escritos do Novo Testamento já eram considerados a escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu. 2 Timóteo, 1 Timóteo 5,18, cita Lucas 10,7. Segundo a Pedro 3,15 e 16, para nós hoje a Escritura refere-se
aos escritos divinamente inspirados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia são os escritos e mensagens originais de Deus para a humanidade e o único testemunho infalível da graça sálvica de Deus para todas as pessoas. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada provém de duas palavras gregas que significa Deus, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Toda a Escritura dos seus manuscritos originais não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável não somente quando a Bíblia trata da salvação, dos valores éticos e da moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e os cosmos. 1 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro, irmão. 1, 20 e 21, perdão. Note também a atitude do salmista para com as Escrituras. Salmo 119. Os escritores do Antigo Testamento estavam conscientes de que disseram ao povo o que escreveram a palavra de Deus. Ver Deuteronômio 18:8. Salomão 23:2. Eu estudo o profeta do Antigo Testamento. A palavra de Deus, respectivamente, os profetas iniciavam suas mensagens com a expressão: assim diz o Senhor. 3. Jesus também ensinou que as Escrituras e a inspirada palavra de Deus, até em seus mínimos, ensinavam suas mensagens com mínimos detalhes. Mateus 5:18 afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai. E é verdadeiro. João 5:19, 30, 31, 7:16, 8:26. Ele falou da revelação divina ainda futura, a verdade revelada dos restantes do Novo Testamento, da parte do Espírito Santo através dos apóstolos. João 16:13, 14, 16, 17, 15, 26 e 27. Negar a inspiração plenária das Escrituras sagradas, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Mateus 5, 18, 15, 3, 6, Lucas 16, 17, 24, 25 e 27, 44, 45, João 10, 35, do Espírito Santo, João 15, 26, 16, 13, 1 Coríntios 2, 12, 13, 1 Timóteo 4, 1 e dos Apóstolos 3, 16, 2 Pedro 1, 20 e 21. Além disso, limitar ou descartar a sua inerrância e despreciar sua autoridade divina na sua ação e
de inspirar os escritos pelo Espírito de Deus, sem violar a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. 3,16, 2 Pedro 1, 20 e 21, ver 1 Coríntios 2, 12, 13, notas. 6. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transferir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Mateus 4,4, João 6,63, 2 Timóteo 3,15, 1 Pedro 2,2. 7. As Sagradas Escrituras são o testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atividade sálvica a favor da humanidade em Cristo Jesus. Por isso as Escrituras são incomparáveis declarações de instruções religiosas e igualam-se à autoridade delas. 8. Qualquer doutrina, comentário, interpretação, explicação e tradição deve ser julgado e validado pelas palavras e mensagens das Escrituras, Sagradas Escrituras. Ver Daniel 13:3, Deuteronômio, aliás, 13:13. Ver o estudo Falsos Mestres, quais já citamos. 9. As Sagradas Escrituras, como a Palavra de Deus, devem ser recebidas, cridas e obedecidas como autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Mateus 5, 17, 19. João 14, 21, 15, 10. 2 Timóteo 3, 15, 16. Êxodo 23. Na igreja a Bíblia deve ser a autoridade final. João 14, 21. 15, 10, 2 Timóteo 3, 15, 16. Na igreja a Bíblia, estou repetindo, irmão. Na igreja a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão e de correção, de doutrina e de instrução. Na justiça, 2 Timóteo 3, 16, 17. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como a autoridade máxima. João 8, 31, 32, 37. 10. Só podemos entender devidamente a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito Santo. É Ele quem abre as nossas mentes para compreendermos o seu sentido e que dá testemunho em nosso interior e da sua autoridade. Ver 1 Coríntios 2,12. Ver o estudo 3 classes de pessoas. Devemos nos firmar na inspirada palavra de Deus para vencer o poder do pecado, de Satanás e do mundo em nossas vidas. Mateus 4:4, Efésios 6, 12, 17, Tiago 1, 21. 12.
Todos na igreja devem amar, estimar e proteger as Escrituras como um tesouro, tendo-as como única verdade de Deus para um mundo perdido e maribundo. Devemos manter puras as suas doutrinas, observando finalmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem ao distorcer suas verdades eternas. Puras e as suas doutrinas, observar finalmente os seus ensinos, proclamando a sua mensagem sálvica, confiando a homens fiéis e defendendo-as contra todos os que procuram destruir ou distorcer suas verdades eternas. Ver Filipenses 1,16, 2 Timóteo 1, 13 e 14, nota 2,2, Judas 3. Ninguém tem autoridade de acrescentar ou subtrair qualquer coisa da Escritura. Ver Deuteronômio 4,2, nota Apocalipse 2, 22, 19. 13. Um fato final a ser observado aqui. A Bíblia é infalível na sua inspiração. Somente no texto original dos livros que lhe são inerentes, logo somente que achamos nas Escrituras alguma coisa parece errada, ao invés de pressupor que o escritor daquele texto bíblico cometeu um engano. Devemos ter em mente 3 possibilidades no tocante a um tal suposto problema. A. As cópias existentes do manuscrito bíblico original podem conter inexatidão. B. As traduções atualmente existentes do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas. C. A nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta. Aleluias!